Então, boa noite, oitavo período de administração. Vamos começar aí mais uma aula de mercado de futuros. Hoje, continuando aquela nossa ideia de fazer um glossário sobre as principais atividades do mercado futuro, nós vamos falar do mercado a termo. O mercado a termo talvez seja o mais tranquilo de todos eles, o mais fácil de entender, o mais, não vou dizer eficiente, mas o mais tranquilo assim de você trabalhar. O mercado a termo, basicamente, é o quê? É você comprar uma ação uma ação, um derivativo qualquer, você pode comprar commodities, moeda, etc., para pagar a uma data futura. Então, eu estou comprando algo hoje que eu vou pagar futuramente. Só que um detalhe importante desse mercado é que eu estou comprando fiado, como se diz, mas eu já sou o proprietário daquilo. Os direitos relativos àquele derivativo que eu estou comprando, eles já me pertencem. Então, é essa a principal vantagem desse mercado. Então, basicamente, um mercado a termo é um contrato em que você se compromete a pagar um item num futuro próximo. É como se você for numa loja e comprar uma televisão, fiada. Você vai comprar uma televisão hoje para pagar daqui 90 dias. Eles vão te entregar a televisão hoje, você vai poder usar a televisão hoje, vai poder assistir o jogo e todos os programas que você quiser assistir, porém você só vai pagar essa televisão lá na frente. E por que alguém compraria algo desse modo? Você tem algumas operações que você pode fazer que vão te facilitar a vida, vão te fazer ter mais liquidez, vão fazer você alavancar dinheiro, vão fazer você precisar disponibilizar menos recursos ou recurso nenhum para aproveitar uma oportunidade futura. Então, essa é a ideia do mercado a termo. Vamos compartilhar os slides aqui, então. Vamos lá. Então, conceitos 2, mercado a termo. Lembrando aí dos nossos principais tipos de derivativos, Semana passada a gente viu, não era bem um derivativo, mas eram operações de hedge, Hoje nós vamos ver o contratos a termo, depois nós vamos ver contratos futuros, swaps e opções. Acho que eu até vou inverter, opções e depois swaps, que faz mais sentido. Acho que as opções a gente já vê semana que vem. Então, o que é um contrato a termo? É a compra ou venda de uma determinada quantidade de um derivativo a um preço físico para a liquidação em prazo determinado a contar da data da operação, resultando num contrato entre as partes. Então, eu firmo um contrato com outra pessoa a fim de comprar ações, comprar moeda, comprar commodities ou qualquer outro derivativo, sendo que nós vamos estabelecer um preço que fique relativamente bom para o comprador e para o vendedor, e esse preço eu só vou pagar lá no ato de liquidação desse contrato, ou seja, lá no final do contrato. Porém, como eu já comprei através de um contrato a termo, eu tenho garantido por esse contrato direitos e deveres. Se eu estou comprando uma ação, por exemplo, e essa ação paga dividendos e houver o dividendo
dessa ação for distribuído neste período de espera do contrato, que eu ainda não paguei efetivamente, mas já adquiri através desse contrato a termo, esse dividendo me pertence. A pessoa que está em posse da ação ainda, ela não precisa já me pagar. Porém, quando eu for pagar lá no ato da entrega, no final do contrato, nós vamos acertar esse valor, eu vou descontar esse valor do que eu estou pagando lá na frente. Os contratos a termos, eles podem ter um prazo aí de extensão de no mínimo 16 e no máximo 999 dias. Trata-se de um mercado em que são realizados acordos privados de compra e venda de um ativo para liquidação numa data futura a um preço pré-determinado. Muito bem. E o que... Quando... Ué? Agora foi. Qual a preocupação? O que acontece, né? Por que eu vou vender alguma coisa a preço por um contrato a termo, né? Eu tenho lá um derivativo, uma ação, por exemplo. Qual que é a minha preocupação estando com uma ação na minha carteira? Que essa ação caia de preço. Então, o meu risco é essa ação cair de preço. Tudo bem, mas ela pode subir de preço. Ok? Mas, nesse momento, eu estou com medo que ela caia de preço. Então, esse é o meu risco. Muito bem. Ao fazer um contrato a termo, eu estou vendendo essa ação, a pessoa vai me pagar daqui 1 mês, 2, 3, 1 ano, porém, eu estou repassando esse risco para quem estiver comprando. Diferente do mercado de opções que nós vamos ver lá na frente, vamos supor que essa ação despenque, ou essa commodity despenque de preço. A pessoa ela não pode dizer, eu não quero mais comprar não. Assinou o contratinho, azar, já vai ficar com o prejuízo. Porém, se essa ação subir de preço loucamente, você, vendedor, também não vai poder dizer, olha, desisti de vender. Você já assinou, você vai ter que cumprir. Ele vai pagar o preço pré-estabelecido e você vai entregar na data correspondente ao pagamento. Então, qual a preocupação de todo investidor de derivativos? Não importa se é ações, commodities, moedas, etc. É justamente o risco. Né? Ao fazer uma venda a prazo futuro, né, uma venda a termo, eu estou transferindo o risco. Lembrando, né, estou transferindo também uma eventual possibilidade de ganho, porque não quer dizer que vá cair de preço, né, ou pode ser que suba, mas por algum motivo a pessoa que está comprando, ela está com medo de que caia, né? Então ela vai vender. Um dos motivos para ela vender. Isso aqui ficou bem desconfigurado. Quando o investidor opta por realizar uma venda de um ativo que lhe pertence no contrato futuro, ele está basicamente transferindo o risco para o comprador. É essa a lógica. Tá, e o que o comprador está interessado fazendo uma negociação dessas? Aí ele pode ter uma série de interesses. Eu quero comprar, por exemplo, uma determinada commodity. Só que eu não tenho dinheiro agora para comprar, mas eu gostaria de comprá-la. Eu acho que ela vai valorizar. Então, eu não tenho dinheiro, eu não quero pedir emprestado, eu não quero me desfazer das minhas carteiras de investimento, ou da minha carteira de investimento, não quero comprometer a minha liquidez. O que eu faço? Eu faço um contrato futuro para pagamento na data que eu acho que eu vou ter liquidez. Então, se a gente estiver falando de ações, por exemplo, eu soube de uma informação privilegiada, né? Lembrando que isso é crime, né? Não se pode executar operações no mercado, tanto mercado futuro quanto à vista, sabendo de informações privilegiadas.
Tanto que os gestores de órgãos que têm acesso a informações privilegiadas, por exemplo, presidente da B3, presidente da Petrobras, o presidente de grandes empresas que têm negócios em bolsa de valores, presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, etc. Essas pessoas, quando são tiradas do cargo ou resolvem sair do cargo, elas passam por um período de quarentena, onde elas não podem trabalhar em local nenhum, elas continuam recebendo o salário delas, mesmo sem trabalhar, e ao final deste período de quarentena, aí sim, vida normal. Por quê? Porque essas pessoas nessas funções, elas têm acesso a informações privilegiadas que podem ser usadas no mercado. Mas tudo bem, o cara teve aí uma indicação. É um amigo que trabalha numa determinada empresa de capital aberto, e o amigo ouviu dizer lá dentro da empresa que algo vai acontecer, que vai haver uma fusão, que vai haver uma mudança estrutural na empresa e que as ações dessa empresa vão subir loucamente nos próximos 2 meses. De posse dessa informação, né, o que o investidor vai fazer? Ele vai tentar comprar ações dessa empresa. Só que ele está com o capital dele comprometido numa carteira de ações. E essa carteira de ações está, neste momento, operando no vermelho. Então, se ele quiser vender as ações dele para comprar essas ações que ele imagina que vão valorizar, ele vai ter que vender as ações dele com prejuízo. Tudo bem, elas já estão no vermelho, se ele vender agora, ele vai ter prejuízo. E ele não quer assumir esse prejuízo. Então, o que ele faz? Ele segura essas ações, esperando uma melhora no mercado, e aí ele vai procurar, no ambiente de home broker que ele está trabalhando, né, com a corretora que ele está trabalhando, ou vai conversar com o corretor dele, e ele vai dizer que ele quer comprar X ações da empresa tal, através de um contrato a termo, para pagamento em 2 meses, num valor X. Então vamos imaginar que essa ação desta empresa em questão, ela está sendo comercializada hoje a R$15. E ele imagina que essa ação, depois de anunciada a fusão, vá a R$18, a R$25. Então o que ele vai fazer? Ele vai oferecer uma compra no mercado a termo a R$14. Ela está sendo, quanto que eu falei que ela estava sendo vendida? A 15. Então ele vai oferecer R$16, 17. Os analistas dele vão tentar encontrar alguém que esteja apto a vender e queira vender. E neste momento, o cara que está vendendo, ele está ganhando R$2 em cima do preço de mercado da ação. A ação está sendo comercializada no mercado à vista a 15, e o sujeito, através do contrato a termo, ele está querendo pagar 17. Para um prazo de 2 meses de pagamento. E aí, o vendedor pode achar que é um bom negócio. Ou ele pode retrucar e dizer que ele vende a 18. Aí é uma negociação entre as partes, porque não é contrato a termo, ele não é um contrato regulamentado na B3, não é um contrato padronizado, porque existe no mercado futuro esse tipo de negociação também. Mas você tem lá pastinhas, né? Você tem X ações da Petrobras com vencimento no dia tal, você tem Y ações da Vale com vencimento em dezembro de 2020. Então você tem contratos padronizados. Isso aí vai estar no pregão da B3. Esse contrato a termo é um contrato individual entre as duas partes. Então as duas partes podem
negociar o que elas bem entender, inclusive preço e prazo. Então imagine o sujeito está pagando 17 numa ação que vale 15, e aí ele fecha o contrato a termo. Ele não mexe nas ações dele, na carteira de ações dele, que está com um pequeno prejuízo momentâneo. Ele vai esperar nos próximos 2 meses que a carteira de ações dele se valorize, para ele não vender com prejuízo. Quando fecham os 2 meses, divulga-se a fusão que a empresa vai fazer, essas ações sobem de 15 para 25 reais. O sujeito, como tem um contrato a termo, executa esse contrato e paga 17 reais por ação. Ao comprar estas ações por 17, ele já entra vendendo essas ações, mesmo sem tê-las em mão, mesmo sem ter pagado. É o que se chama no mercado de entrar vendido. Eu já entro vendido no mercado por 25, que é o preço que elas estão cotadas. Eu vendo essas ações, pago os 17 que eu devo para o outro vendedor e eu fico com 7 reais de lucro por ação. Então essa é uma das modalidades que dá para você utilizar o mercado a termo para fazer. Porém, se fosse o inverso, não anunciaram fusão nenhuma e na data do vencimento, que eu estou pagando 17 por ação, a ação caiu para 14. O que vai acontecer? Eu vou ter que pagar 17 numa ação que vale 14. Aí eu vou ter que me desfazer da minha carteira de ações, mesmo que esteja com prejuízo, para honrar o pagamento dessas ações. O contrato a termo é um derivativo de fácil e simples execução. Ele funciona como uma compra de um produto com um cheque pré-datado. Vocês já não são muito da época do cheque, né? Mas vocês todos sabem o que é um cheque. Já viram cheques. Nas empresas que vocês trabalham, ainda tem um ou outro camarada que trabalha com cheque. Então, primeiramente, o que é um cheque? Eu estou comparando um contrato a termo com um cheque pré-datado. Primeiramente, cheque pré-datado é uma coisa que não existe. Só no Brasil é que ele é utilizado. Não existe nem legislação que ampare esse tipo de negociação. Por uma razão muito simples. O cheque pré-datado, se a gente for pegar um dicionário de administração, ou um dicionário de economia, ou mesmo no Código Comercial, né, Código de Direito Comercial, vocês vão descobrir lá que um cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, se é uma ordem de pagamento à vista, ela é à vista, ponto. Mas eu quero fazer a prazo. Então, você quer fazer a prazo, você vai fazer um crediário. Você vai fazer uma nota promissória, você vai fazer qualquer coisa. Não precisa usar o cheque. Mas daí o cheque é mais fácil, né? O cheque já está ali na mão, é só preencher e tal. Então, caiu no gosto popular utilizar o cheque, que, de novo, é uma ordem de pagamento à vista, para ser pré-datado. Ou seja, eu vou estipular uma data que você pode ir no banco depositá-lo. Basicamente, é como se você entregasse, para a criança deve funcionar isso, né? Você entrega uma nota de 100 reais para o seu filho, né, e fala para ele, ó, você só pode gastar esses 100 reais daqui 2 meses. E o moleque vai ficar olhando para aquela nota durante 2 meses, para daí depois poder gastar. Parece estúpido? E você usar o cheque pré-datado é a mesma estupidez, porque é uma ordem de pagamento à vista. Consequentemente, é como se fosse dinheiro. Só não é dinheiro porque o cheque pode não ter fundos. Tá, e daí como que o lojista vai segurar esse cheque por 2, 3 meses, né? É por isso que eu gosto de explicar direito o que é o cheque pré-datado, para mostrar que
mercado a termo, né, o contrato a termo, ele lembra um cheque pré-datado, mas ele tem todo o amparo legal em cima. Um cheque pré-datado não tem amparo legal nenhum. O amparo legal de um cheque pré-datado é isso aqui, ó. Era o que a gente chamava de chorãozinho. Você pegava o seu cheque, a sua folha de cheque e grampeava isso aqui em cima, dizendo, ó, favor depositar no dia marcado. Então, eu estou comprando hoje, dia 18 de agosto, e eu quero que você deposite esse cheque só daqui a um mês. Então, eu vou colocar bom para 18 de setembro de 2020. Beleza. Só que inúmeros problemas comerciais já aconteceram no Brasil ao longo dos anos, porque você entrega isso para o lojista. Se o lojista quiser arrancar o papelzinho, ir lá no banco e depositar, o banco vai e deposita. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque é uma ordem de pagamento à vista. Simples assim. Então, o povo brasileiro, como é muito criativo, né, esses papeizinhos bastante utilizados, então tinha uma infinidade desses papeizinhos. Ó, o pessoal fazia graça em cima disso. Ó. Não solte antes do dia tal, cheque borracha, ele bate no caixa e volta, a não ser que você espere até o dia marcadinho ali. São João, manda grana para o patrão no dia 30/7. Estou morto, porém minha ressurreição está próxima, deixe-me em paz, até o dia tal. Né? E tinha uns que eram mais abusados, né? Então, hoje talvez não, mas quem sabe amanhã, só largue no dia tal. E os mais abusadinhos colocavam, tipo, ó, favor não meter no banco até o dia tal. Então, mas a ideia do cheque pré-datado é essa, você colocava um papelzinho ali e tudo bem. Num contrato a termo, não. Contrato a termo não é uma ordem de pagamento à vista, é uma ordem de negociação a prazo, já está ali determinado. Tá, e que prazo é esse? Está lá no contrato. E qual a quantidade envolvida? Está lá no contrato. E como será dada a entrega da mercadoria que está sendo comercializada a termo? Está lá no contrato. Então, o contrato a termo é um aparato legal, mesmo ele não estando negociado na B3, né? Ele não vai ter aquele aparo, aquele seguro, né, que existe para mercado de futuros, mas ele tem o amparo legal de como qualquer contrato vigente no Brasil. Então, você, se uma das partes não cumprir aquele contrato, judicialmente você pode executá-lo. Um cheque pré-datado não dá incômodo nenhum, né? Não dá processo nenhum. O máximo que dá é uma indisposição entre o lojista e o cliente. Não passa disso. O que é uma negociação com um cheque pré-datado? Então, você compra o produto no momento zero, ou seja, na data de hoje, recebe o produto, porém só efetiva o pagamento em uma data posterior, previamente combinada, a um preço pré-estabelecido. Assim, o vendedor não se preocupa mais com o risco inerente à negociação. Tá errado ali. O vendedor não se preocupa mais com o risco inerente à negociação. O vendedor, quando está vendendo com um cheque pré-datado, ele tem um amparo legal a partir do dia que o cliente passou aquele cheque. Porque como é uma ordem de pagamento à vista, mesmo que eu esperar 30 dias para ir lá depositar esse cheque, eu chego no banco e ele não tem saldo, o que aconteceu? Quem me passou esse cheque é um sujeito de má fé. Né? Ele não cumpriu com a palavra de garantir o saldo daquele cheque. Tem um amparo legal. O que não tem um amparo legal é dizer o seguinte, olha, o sujeito só poderia ter depositado esse cheque no dia tal. Isso não funciona. E aí, no Brasil, ainda nós temos uma outra implicação, né, que favorece a utilização do cheque pré-datado, que é a seguinte, né? Vejam, você tem
de uma maneira muito fácil no Brasil, pelo menos 2 instrumentos eficientes de cobrança, muito mais eficientes que o cheque, que é o cartão de crédito, né? O sujeito passou no cartão de crédito, você, lojista, se o cartão aprovar, você vai receber de qualquer forma. É muito mais eficiente. Mas você tem que pagar uma taxa. Boleto não é tão eficiente quanto o cartão de crédito, porque você vai dar o boleto para o cara, se o cara não pagar, não pagou. Mas o boleto também tem uma taxa menor que a do cartão de crédito, mas tem. No cheque pré-datado não tem garantia nenhuma, mas não tem taxa nenhuma. A garantia tem sim, a garantia de uma nota promissória, que o sujeito ficou de te pagar à vista e ele não te pagou. Você vai poder processar o sujeito do mesmo jeito. Numa análise prévia sobre um contrato a termo, deixa eu até tirar esse fica aqui, para na hora que eu postar ali não ficar certo. Assim, o vendedor não se preocupa mais com o risco inerente à negociação. Isso aí. Numa análise prévia sobre um contrato a termo, dá conta de que o comprador corre o risco de alta acentuada no preço do item desejado. Então, eu quero comprar um item, um derivativo qualquer. Qual que é o meu risco? Que ele suba de preço antes que eu o compre. Por sua vez, o vendedor corre o risco de uma queda acentuada no preço. Eu já tenho aquele item. O meu risco é que caia de preço. Como os dois querem minimizar os seus riscos, ambos ajustam um médio através da livre negociação e se comprometem contratualmente a cumpri-lo. E aqui um médio parece um café com leite, né? Um preço médio através da livre negociação. E se comprometem contratualmente a cumpri-lo, aquilo que eu falei. Não é uma opção. Eu fiz a venda a termo, eu tenho que cumprir com aquela venda. Eu fiz a compra a termo, eu tenho que cumprir com aquele termo. Uma vez firmado o contrato a termo, o vendedor livra-se do risco que passa a pertencer ao comprador, juntamente com os direitos e proventos oriundos do item negociado a partir da efetivação do contrato. Então, se eu comprei ou se eu vendi, eu simplesmente, no vender, eu estou transferindo o risco e os futuros dividendos, se houverem, e para o comprador, ele está assimilando o risco e os futuros dividendos que ali vierem. Tá, professor, mas o vendedor tem o risco da ação subir de preço. Ele não tem mais esse risco da ação subir de preço porque ele já vendeu. Então isso já não é mais um risco para ele. Isso pode ser uma decepção para ele, mas risco não é mais. Isso aí é a mesma coisa quando vocês vão comprar um produto qualquer que você não faz ideia quanto custa. Você não fez uma pesquisa prévia e tal, você não faz ideia. Aí você vai lá e compra. Depois que você compra, você pensa, puxa, será que eu não paguei caro demais? Será que se eu procurar eu não acho mais barato? E etc. Minha dica, adianta ficar pensando nisso? Não, você já comprou. Boa. Eu lembro quando eu era criança, eu ia no Paraguai. As primeiras vezes que eu fui ao Paraguai, eu sempre tinha uma lista de eletrônicos que eu queria comprar. Né? Na primeira, segunda vez, na primeira loja que eu entrava, eu comprava. Porque eu fui ao Paraguai para comprar aquilo, então eu já queria garantir a minha compra. E aí eu comprava, saía da loja feliz, 2 lojas depois eu entrava, estava 20% mais barato na outra. Então, isso não é um risco, isso é uma burrice de você não ter feito a consulta de preços previamente. Depois, né? Nesse mercado, então, você não está tendo risco nenhum. Você vendeu,
Pronto, está vendido. Ah, agora eu vou ficar acompanhando o mercado para ver se sobe. Para quê? Você já vendeu. Você só vai ficar se torturando à toa. Então, o risco agora foi transferido para o comprador. Se subir, bom para ele. Se cair, ruim para ele. Você já não precisa mais se preocupar com isso. Isso aí é como, eu lembro de uma piada bastante antiga do camarada que estava rolando na cama 3 horas da manhã e não conseguia dormir. E a mulher dele acordou e falou: Ô marido, o que você tem aí que você não dorme? Tá aí me incomodando, andando, rolando na cama de um lado para o outro. Ele falou: não, é que eu tô preocupado porque amanhã vence a dívida que eu tenho com o vizinho aí e eu não tenho dinheiro para pagar. E a mulher dele falou assim: mas é por isso que você tá nervoso? É? Então peraí que eu já resolvo. Abriu a janela, começou a gritar, chamar o vizinho acordou e tal, foi na janela, o que houve, vizinha? Não, é só para te avisar que a dívida do meu marido vence amanhã, ele não tem dinheiro, tá? Boa noite. Fecha a janela. Agora você pode dormir sossegado, quem não vai dormir é o vizinho. Então é simples assim, né? Eu já vendi. Se subir, azar o meu. Né? Se cair, azar de quem comprou. Já não me pertence mais. Né? Esses dias eu estava conversando com um amigo lá, ele me perguntou de um dos carros que eu tinha, uma Fiat, e eu falei que vendi, ele perguntou por quanto, e eu falei por quanto, daí ele falou assim, nossa, você vendeu muito barato. Eu falei para ele, pois é, você sabia que eu ia vender e sabia que quanto que eu pedia, por que você não comprou, se você achou que estava muito barato, né? Agora eu vou ficar me remoendo, não devia ter vendido, já vendi. Por exemplo, né, se houver distribuição de lucros e dividendos de uma ação negociada a termo, os valores gerados devem ser destinados ao comprador no ato do vencimento contratual. Isso parece algo estranho, né? Mas é assim que funciona o mercado a termo. Porque vejam, o que seria o certo, né? Tá, eu comprei, mas eu não paguei ainda. Então, enquanto eu não pagar, o título, a ação, o derivativo pertence ainda ao vendedor. Então, qualquer dividendo que envolva essa ação que está com o vendedor deveria ir diretamente para ele. Mas não, a legislação do contrato a termo considera o seguinte: você comprou a ação é tua já, você só não pagou. Então, tudo que corresponder àquela ação passa a te pertencer, independente de você já ter pago ou não. Lembrando, o acerto desses dividendos, então, vai se dar no ato do vencimento contratual. Porque senão era muito simples, né? Eu comprei o item, não paguei e ainda vou ficar recebendo os rendimentos. Eu comprei com prazo de vencimento de 999 dias, né, e eu vou ficar recebendo os dividendos aí ao longo de quase 3 anos e depois é que eu vou desistir, ou vou comprar ação para logo revender. Não. Então você recebe esses dividendos no ato do vencimento contratual, naquela data estipulada como data fim para o contrato. O comprador ainda não pagou pela ação, mas já está recebendo os dividendos originários dela. E por isso que um contrato a termo assemelha-se com uma venda num cheque pré-datado. Na verdade, é só isso que se assemelha, né? Porque você usufrui do bem, mesmo não tendo pago ainda por ele. Se a gente vai comprar um iPhone 11 com cheque pré-datado, ele já sai da loja ligando para alguém no iPhone, né? Então é nesse aspecto que se assemelha. Porém, lembrando, né, que o cheque pré-datado não tem garantia nenhuma por lei. Tem só a garantia de um cheque, que é uma ordem de pagamento à vista. Os contratos a termo são contratos particulares e pessoais, sem sistema de divulgação de mercado,
obrigando compradores e vendedores a levarem o compromisso até a data final, data de liquidação. Então, não há uma padronização da B3 em cima disso. Os contratos, eles são fornecidos entre as partes, eles são constituídos entre as partes. As datas, os preços, os prazos podem ser convencionados entre as partes. Não são negociados em bolsa, portanto, não estão sujeitos às garantias da CVM. Porém, como qualquer contrato, está sujeito às leis do país e poderá ser executado por qualquer uma das partes. Então, se no ato do vencimento uma das partes não cumpriu com o que ali está escrito, cabe à parte prejudicada entrar com uma ação contra a parte que a prejudicou. Simples assim. Isso vai demorar e tal, porém ela vai receber depois, durante a ação, né, todos os prejuízos que ela teve com o não cumprimento desse contrato. Basicamente, um contrato a termo é um acordo de compra de uma quantidade específica de um determinado ativo. Então, por não ser padronizado, como os contratos futuros da B3, eu posso vender 10 ações, 50 ações, 20 mil ações, 1.425 ações, não tem problema nenhum. Desde que ambas as partes configurem e concordem com aqueles termos. Para uma data futura, data de entrega, mesma coisa. Se for uma commodity, eu vou explicar como eu vou entregar isso, como será entregue, de que maneira, frete, companhia. Há um preço específico estipulado na data de acordo a ser pago na data de entrega. Então, lembrando, os contratos no mercado futuro, eles normalmente têm cotação. Então, as partes não vão simplesmente estipular um preço aleatório, né? Você tem um padrão que está lá e é feito um leilão, né? Um pregão online de compra e venda de contratos futuros. Aqui, os termos todos, inclusive o preço, são estipulados pelas partes. O comprador de um contrato a termo é detentor de uma posição comprada, long, que é a nomenclatura. E o vendedor é detentor de uma posição vendida, short. Quando a gente vir depois, provavelmente na aula que vem, contratos de opção, eu posso, além de fazer esse contrato a termo, eu posso conveniar ele a opções. Então eu compro uma opção, eu estou entrando vendido, né, em posição vendida, ou seja, eu estou vendendo as minhas ações a R$17, que foi o exemplo que a gente fez. Porém, eu vinculei a opção e eu comprei essa opção de venda. Aí o que acontece? Chega na hora, o mercado, aquela ação está R$18, está R$20, eu não abdico do direito de vender porque eu comprei essa opção de venda. Então eu falo, ó, não quero mais vender, está aqui o valor da opção e eu não vou mais te entregar a ação. O comprador pode fazer a mesma coisa, ele pode comprar uma opção de compra, desde que haja esse vínculo, e optar por comprar ou não na data futura. Mas o contrato a termo, pura e simplesmente, ele não tem isso, né? Isso é um plus que você pode colocar. Então, o sujeito está numa posição de long, ele está numa posição comprada, na data pré-estabelecida, ele vai pagar por aquilo que ele comprou e vai receber. O sujeito está na posição vendida, ele vai na data estabelecida entregar e receber o valor da venda que ele executou. Diferentemente do que acontece no mercado de opções, em que negocia-se opções de executar ou não um contrato,
No mercado a termo, o contrato sempre é executado, as partes não podem desistir do acordo. O preço a termo é normalmente determinado de modo que o valor do contrato seja zero na data de assinatura. Não custa nada ficar comprado ou vendido. O que é isso que o valor seja zero? Porque no ato de você estabelecer aquele contrato, diferente do mercado futuro, que você tem aquelas operações de clearing, né? Que eu não vou pagar nada no contrato, mas se o preço subir, o, o vendedor vai se prejudicar, então eu que comprei, eu tenho que bancar uma parte desse prejuízo, mas se o mercado virar, vai me prejudicar e aí o vendedor é que vai ter que cobrir o meu prejuízo, aqui não tem nada. Assina o contrato, cada um vai embora. Então é por isso que o autor está dizendo que o valor do contrato seja zero na data de assinatura. Então, ninguém vai pagar nada na data de assinatura e não importa a cotação da commodity ou da ação ou da moeda no dia da assinatura do contrato, que é o pouco importa. O que importa é na data do vencimento, que haverá a troca de mercadorias por dinheiro por um preço pré-estabelecido. O ativo subjacente, né, o ativo negociado, é geralmente um título, uma ação, um índice, uma moeda, uma commodity. Notação. Então, o que notação, né? O que precisa estar devidamente descrito no contrato? Data de entrega. Bom. Preço do ativo subjacente na data estipulada, chamado spot price. Então, na data que a gente estipulou que vai ser dada a conclusão dessa negociação, qual que é o valor que foi estipulado? Preço a termo para um contrato assinado na data estipulada. Então, qual que vai ser o preço do dia da data vencida? Na data de entrega, tem que estar estipulado essa data. O ganho será a diferença entre o valor acertado e o valor de mercado no ato da entrega, acrescido dos lucros e dividendos gerados no período de espera. Então, o cara que está comprando, onde é que ele ganha dinheiro com isso? Se ele comprou barato e lá na frente ficou mais caro, ele vai vender mais caro e ele vai absorver essa diferença. Além do que, se houverem pagamentos de lucros e dividendos, ele também vai ficar com eles. Onde é que o sujeito perde? Se a estimativa de preço futuro que ele fez não se confirmou, e ele vai pagar mais caro do que o valor que está no mercado à vista, e ele vai ter que internalizar aquele prejuízo. Duas importantes exceções. Enquanto os contratos a termo são negociados através de dealers, né, ou seja, de negociadores comuns, em mercados de balcão, contratos futuros são negociados em bolsas de valores. Os contratos futuros são padronizados e mais líquidos. O que significa esses mais líquidos, né? Num contrato de futuro negociado na B3, eu posso transferir ele para outra pessoa. Eu posso pôr ele para venda. Eu tenho um contrato futuro de soja padronizado para entrega numa data específica, que eu paguei um valor específico, eu posso vender ele. Ele vai funcionar, por isso que se chama derivativo, né? Eu posso vender ele como se ele fosse uma ação. Ele tem uma cotação e compras e vendas instantâneas, né? Para quem já mexeu com home broker, né? Na nossa aula a gente mexeu com home broker, né? Fictício, mas mexeu. Na outra disciplina que a gente tinha. Você entra lá no home broker, você tem uma ação qualquer que você está a fim de comprar, você pode colocar uma opção de compra daquela ação a um preço X, e você tendo saldo
na tua conta para comprar aquela ação, você salva a operação e vai embora. Se aquela ação cair a um determinado patamar, o home broker vai comprar automaticamente para você. No mercado futuro é a mesma coisa. Eu quero vender o meu contrato de soja, eu vou anunciar ele lá no meu home broker, né? Quantos contratos, né? Cada contrato tem uma padronização, como nós vimos na primeira aula. Então eu tenho 2 contratos, 3 contratos, eu coloco lá no meu home broker que eu quero vender todos aqueles contratos por um preço estabelecido. Assim que abrir o mercado e se alguém tiver em posição comprada para aquela mercadoria por aquele preço, a venda vai ser feita automaticamente. Eu me livro daquele contrato. No mercado a termo, isso não ocorre. Né? Você é um contrato de gaveta, então você não tem como. Você pode até passar para frente, mas você vai ter que fazer um novo contrato, vai ter que estabelecer com a outra parte todos os mesmos termos para fazer uma complementação daquilo ali. É como quando você compra uma casa financiada, você tem um contrato registrado e depois você resolve vender a casa mesmo antes de terminar de pagar. Você vai ter que refazer esse contrato para inserir uma nova pessoa como um novo comprador ali dentro. Contratos futuros são determinados pelo mercado oficial. O ganho com o contrato a termo é realizado no vencimento do contrato. Já nos contratos futuros, isso não ocorre, pois existe a utilização do clearing, né, que é a compensação. Aquilo que nós estávamos falando agora. Se o vendedor está perdendo dinheiro, porque a mercadoria negociada oscilou de preço, o comprador vai compensar isso através do mercado de clearing. Se o comprador agora começa a perder dinheiro por conta da oscilação de preço, é o vendedor que vai compensar o comprador, né, fazendo esses depósitos de clearing. A ideia do contrato a termo, do contrato futuro, não é especular, né, como nós já falamos disso, é simplesmente garantir o melhor preço para ambas as partes. O contrato a termo pode ter um componente de especulação, sim. A pessoa já está entrando ali porque ela tem outros interesses além da mercadoria que ela está comprando. Hipóteses de mercado perfeito de capitais. Então, no mercado a termo, né, não tem custo de transação. É um custo muito baixo, né, porque é o custo de estabelecer um contrato, basicamente. Não há cobrança de impostos pela compra do contrato. O que você vai pagar de imposto, sim, é com os teus ganhos efetivos em cima da valorização. Não há restrição a vendas a descoberto. O que é uma venda a descoberto? É uma coisa que nós vamos ainda falar mais para frente. O processo não é que seja difícil, mas é um processo estranho, né? Eu posso entrar vendido no mercado de ações, por exemplo, sem ter as ações. Então, veja, eu estou entrando vendendo ações por um preço X que eu não tenho essas ações. Muito bem. Aí é uma venda a descoberto. Por que a descoberto? Porque eu não tenho, mas eu estou vendendo. Aí, se alguém comprar essas ações de mim, eu tenho 2 opções. Ou eu vou e compro ações no mercado para entregar para o comprador, né, que aí eu não vou estar tendo benefício nenhum, ou eu entro no mercado e alugo estas ações. Né? As home brokers têm essa possibilidade também. E por que eu faria uma engembra dessa? Porque eu não tenho liquidez para comprar a ação e eu estou com a impressão que essas ações vão subir. Então, ou melhor, vão cair. Então eu já compro e vendo a descoberto. Só que eu
Como eu tenho esperança que esse mercado mude, eu não quero comprar essas ações para entregar para o sujeito. Então, eu vou fazer uma operação de aluguel. Eu vou alugar também por um contrato a termo ações de uma determinada pessoa com o pagamento por um período X de tempo, né, vai estar estabelecido no contrato, com um valor de juros que normalmente é 0,5%, 0,7% ao ano. E na data do vencimento desse contrato, ou eu compro ações, aí tendo um ganho, se o valor pelo qual eu recebi foi maior do que o valor que eu estou pagando agora, e reponho as ações para o sujeito, ou então eu simplesmente compro as ações no mercado sem ganhar nada e reponho lá ao sujeito que me alugou. Também você pode fazer essas vendas à descoberta. E não há restrições à liquidez. Isso, um mercado perfeito. Então, para a gente finalizar essa questão dos contratos aí a termo, fica aí, eu vou deixar algumas situações em que as pessoas, né, os mercados trabalham com mercado a termo. Por que comprar a termo? Primeira hipótese aí. Proteger o preço. Como que isso vai se dar? O investidor que acredita que o derivativo vai subir de preço pode comprar a termo a fim de se beneficiar dessa alta. Então, aquele primeiro exemplo que eu dei para vocês, né? O sujeito acha, por ter uma informação privilegiada ou não, que determinada ação vai subir de preço. Então, ele faz um contrato a termo, mais ou menos com a data específica da suposta subida de preço daquela ação, e finaliza lá o contrato. Se essa ação subir de preço, ele vai receber o dinheiro. Se essa ação não subir de preço, ele vai perder dinheiro, obviamente. Então, acredita que o derivativo vai subir de preço. Outra situação é que o investidor não possuir o dinheiro necessário para a compra desse derivativo. E com essa opção, ele ganha tempo até consegui-lo sem perder a rentabilidade estimada. Vocês sabem que quando vocês precisam de liquidez, a gente já falou disso lá na disciplina de economia, no século passado, né? Quando você precisa de liquidez, se desfazer de patrimônio é demorado e ineficiente, né? Você tem um carro que vale 100 mil, se você precisar converter ele em dinheiro, você vai pegar 50, 60. Né? Um imóvel, a mesma coisa. Então você não tem liquidez, mas você vê uma oportunidade imediata de ações. O que você faz? Você não tem dinheiro agora, mas você sabe que daqui a 4 meses você tem dinheiro. Você faz uma negociação a termo, garantindo aquele derivativo agora, para entregar dali a 4 meses. E nesse período de tempo, você tem condições de correr atrás e estabilizar aí a tua liquidez para poder finalizar esse contrato. Diversificação do risco. O investidor quer adquirir um determinado lote de derivativos, mas não quer concentrar seus recursos num único ativo. Então veja, eu tenho certa liquidez, mas eu não quero comprometer a minha liquidez num único ativo, mas eu quero comprar aquele ativo. Então o que eu faço? Contrato a termo. Eu estou comprando ele efetivamente, eu só não estou pagando. Mais para frente é que eu vou regularizar a situação. Nesse caso, ele pode adquirir outros ativos, utilizando para isso a sua margem de garantia, que pode ser em outro ativo que o investidor tiver na carteira. Uma outra coisa também importante é que quando a gente está, agora que eu vi da garantia ali, eu lembrei. Quando você está negociando no mercado a termo, normalmente tem garantias envolvidas neles.
Então, por exemplo, eu estou comprando ações no mercado a termo por um preço X e o vendedor está exigindo uma garantia. A garantia podem ser as minhas ações que estão em carteira. E isso vai dar mais uma margem de segurança para o comprador da ação. Essas operações minimizam os riscos, pois se houverem perdas em um derivativo, podem ser compensadas em outro, que ainda estava em sua carteira. Então, eu tenho a minha carteira, comprei derivativos de outras ações na compra a termo, eu não comprometi a minha liquidez, eu tenho risco, porque eu comprei ação, só que eu estou diversificando as minhas ações. Em vez de eu ficar numa coisa só, eu estou em duas ou três. E aí, dificilmente as três vão cair ao mesmo tempo. Né? Então, uma acaba compensando o risco da outra. A não ser que nós tenhamos um problema igual tivemos aí em março desse ano, que as bolsas despencaram no mundo inteiro e não tinha ativo seguro. O investidor, obter recursos. Né? O investidor que quer fazer uma operação rápida, sem comprometer o seu caixa ou a sua carteira de investimentos. Então, contrato a termo, eu faço uma operação rápida, eu não desembolso nada naquele momento e eu estou garantindo aquela compra através do contrato. Então, é uma forma de eu obter recursos para quitar ela depois. E outra, eu aproveito a oportunidade agora, comprando a termo, e aí eu me estruturo para vender alguma carteira de ações que não me interesse ou algum outro item do patrimônio. Caso seja de interesse do investidor, ele pode se desfazer de suas ações, vendendo à vista, e realizando a liquidez planejada, e comprar a termo, mantendo assim sua participação na empresa. Então vejam só, eu tenho um lote de 1.000 ações da empresa X. E eu estou precisando de liquidez, eu estou precisando obter recursos. Mas eu tenho um cargo de, como é que chama lá, no conselho gestor daquela empresa, porque eu tenho um número X de ações dessa empresa. Então eu preciso de liquidez, eu gostaria de me desfazer dessas ações para obter a liquidez, mas eu não quero perder o meu cargo de chefia, ali, o meu cargo de mando, meu poder de mando na empresa. Então o que eu faço? Eu vendo as minhas ações à vista, realizo o dinheiro e faço a compra delas a termo, para pagar dali 4 meses. Eu continuo proprietário daquelas ações, elas ainda não estão efetivamente comigo, mas eu sou o proprietário delas, o contrato a termo me garante disso, tanto que eu recebo os dividendos delas, eu não perco a minha participação acionária, eu continuo no conselho gestor e eu realizei uma liquidez imediata que eu precisava. Alavancagem. O investidor consegue comprar derivativos além da sua capacidade de pagamento, liquidez. Então vejam, eu gostaria de comprar, sei lá, 1.000 ações da Petrobras, mas eu só tenho dinheiro neste momento para comprar 500. Eu posso comprar 500 no mercado à vista e mais 500 no mercado a termo. Então eu estou ampliando a minha possibilidade de adquirir ações, eu estou alavancando. Conceito de alavancagem, não sei se vocês já estudaram isso, mas provavelmente sim, lá nas disciplinas financeiras, né? Nós economistas chamamos de alavancagem o você ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros, né? Não com o seu próprio. Está alavancando. Os bancos são os principais alavancadores do mundo. Quando você está fazendo uma operação dessa, você está alavancando, porque você está auferindo receita, valorização de ações, etc., com um dinheiro que não é teu.
Você vai demorar 3, 4, 5 meses para pagar por aquilo que você está comprando agora. Isso pode se traduzir em maior taxa de lucro na operação, caso os preços se elevem. Então, como eu comprei no mercado a termo, como eu sou gestor da empresa, como eu sei o que vai acontecer naquela empresa, pode ser que eu saiba que no futuro próximo aquelas ações vão se valorizar. Eu posso vender parte da minha e comprar no mercado a termo, e aí eu estou fazendo o melhor dos negócios, né? Porque eu estou vendendo a preço baixo, porque é o preço que está hoje no mercado, mas como eu imagino que elas vão subir por causa de uma coisa que eu conheço dentro da empresa, eu compro elas a termo para depois desse anúncio elas subirem. E aí eu estou, não, nesse caso não dá certo. Não, dá certo sim, porque o valor estabelecido já foi antecipado no contrato. Aí eu estou negociando elas por um valor futuro menor do que eu sei que elas vão alcançar depois que forem divulgados alguns dados que eu já estou sabendo. Lembrando sempre de uma série que eu gosto muito, para quem gosta desses assuntos aí, Billions é fantástico nesse aspecto. Ainda, né, porque comprar a termo, financiamento. O investidor compra derivativos no mercado à vista e vende no mercado a termo, ganhando com isso a diferença entre os preços à vista e a termo. Eu posso estar financiando a minha compra dessa forma. Eu posso vender à vista e comprar a termo ou vice-versa. Aumento de receita. Se o investidor não vai ter a necessidade de utilizar os recursos da venda à vista, ele pode fazer uma venda a termo e ganhar mais com a diferença de preços no período. Bem, eu posso vender à vista e depois auferir esses recursos lá na frente. Aqui tem um slide a mais, mas está repetido. Então, na verdade, são 20 slides, não 21. Deixa eu apagar este último. Barra 21. Substituir por barra 20. Pronto, agora fica certinho. E é isso, pessoal. Alguma dúvida sobre contratos a termo? Você tem um leque de opções muito grandes, né, que você pode customizar esse tipo de operações para o seu benefício próprio e da forma com que as partes vão se acertar. É um contrato relativamente simples de se entender. E, na verdade, qual que é a essência do mercado a termo? Eu estou vendendo agora para você um negócio por um preço X e você vai me pagar dali a tanto tempo. Pronto, basicamente é isso. Dentro dessa ideia, você pode criar aí uma infinidade de aplicações para esse mercado a termo. Ok, povo? Alguma dúvida, alguma questão? Juliane, professor, sei que foge um pouco do tema da sua aula, mas você pode explicar, por favor, como funciona o investimento no Tesouro Direto e, na sua opinião, é uma boa opção? Tesouro Direto é um sistema que engloba vários títulos públicos do governo. O investir no Tesouro Direto, se eu não me engano, você tem, inclusive no site do Banco Central, um aplicativo que você baixa lá, que você já pode investir diretamente com eles. Mas você pode investir através de uma corretora também. Se ele é e basicamente o Tesouro Direto é você, Juliane, está emprestando dinheiro para o governo. Beleza. Tesouro Direto era uma coisa muito interessante quando ele pagava, na época da Dilma, lá 16% ao ano, que era o valor da taxa Selic. Ele pagava 6, 7% ao ano na época do Michel Temer.
agora ele está pagando 2% ao ano. Então, em termos de reais, não é um investimento a ser considerado, porque, veja, lembra da época, um investimento que eu digo bom, né? É melhor do que você pôr o dinheiro na poupança, a poupança paga menos ainda. Mas, na época que vocês foram meus alunos, a gente estudou inflação, né? Que é um aumento contínuo e generalizado do nível de preço. Quando você faz um investimento, você espera um ganho, e um ganho real. Ou seja, sabendo que existe inflação, você está ganhando além da inflação um pouquinho. Com relação ao Tesouro Direto, pagando a taxa Selic, que é 2% ao ano, a inflação do Brasil, que nos últimos anos tem girado em torno de 3,5%, 4%, e esse ano, mesmo com a pandemia, eu duvido que seja menos do que 3%, que veja, os combustíveis aí caíram de preço e tal, mas de uma hora para outra subiram 30%, numa pegada só. E como no Brasil o transporte basicamente é rodoviário, o valor do preço dos combustíveis acaba impactando no preço das mercadorias também. Vocês podem olhar que o mercado, acho que é o único ramo de atividade do Brasil que não perdeu um tostão com a pandemia, muito pelo contrário, deve ter ganho muito. E agora está todo mundo fazendo pão, está todo mundo assistindo o MasterChef e inventando, pagando de cozinheiro aí e tal. Então, eu acredito que a inflação do Brasil esse ano seja maior do que 3%. Se a taxa Selic está te pagando 2%, você está perdendo 1% para a inflação. Então, você não está ganhando absolutamente nada. Você está mantendo o seu dinheiro, basicamente. Então, procure outras opções, talvez mercado de ações, etc., seja mais viável do que o Tesouro Direto hoje em dia. O Tesouro Direto, até 2 anos atrás, era o que todo mundo ia, porque a taxa básica de juros da economia era bastante alta. Respondida a sua questão, Juliane? Fechou. Mais alguma dúvida, povo? Cadê a festa e o churrasco? Pois é, Marielle, quando acabar a pandemia aí, vamos fazer uma aí. Já fabrico a cerveja já fica mais fácil. Então, povo, não havendo mais dúvidas, interrompo a gravação aqui agora.